precisar e quiser, está aí o telefone da igreja, da secretaria, para que você possa marcar, solicitar. Para nós é sempre um prazer e uma honra poder servir você e a sua família. Você quer ouvir a palavra de Deus, irmão? Amém? Eu também quero, e nós vamos receber, não porque é de casa, vamos ouvir aqui nessa noite, é o vice-dirigente da nossa igreja, pastor Felipe Holanda. Você pode receber com carinho, com aplauso. Glória a Deus. Boa noite a todos. Vocês estão vivos? Amém. Primeiro, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar ministrando a sua palavra. Vou te pedir a gentileza de lermos algumas porções da palavra de Deus, hoje um pouquinho mais do que o normal que fazem, mas será útil e será necessário. Então, por gentileza, abra sua Bíblia em Ezequiel 36, primeiramente. Ezequiel 36, verso 26. Um culto com uma dinâmica diferente, uma palavra diferente. Geralmente, quando pregamos, trazemos sempre uma palavra mais evangelística. Hoje, uma palavra mais doutrinária. Você achou? Ezequiel 36, 26. Vamos lá? Só 2 versos. Darei a vós um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e o observeis. Agora vamos lá para Mateus 13, a partir do primeiro verso. Uma parábola de Jesus, palavras da semeadura, muito conhecido. Vamos ler aí uns 9 versos, bem rápido, serei bem sucinto. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, e logo brotou, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram juntamente com ela e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Isso. O tema dessa mensagem é corações que frutificam. Do solo rochoso, do solo seco, a um coração de carne. Eu recentemente tive uma oportunidade aqui de ministrar uma palavra num treinamento de voluntários, no nosso encontro de voluntários, que acontece geralmente no primeiro sábado de cada mês. E eu adaptei um pouquinho esse treinamento, essa palavra, para essa mensagem de hoje. Então, eu vou discorrer esse texto de Mateus, mas eu queria chamar a sua atenção para esse paralelo inicialmente. Por que nós lemos Ezequiel e por que nós lemos Mateus? O primeiro paralelo que é bom a gente entender é que, na parábola do semeador, nós vamos conectar que a terra é como se fosse o nosso coração, o coração de alguém. E a semente, obviamente, é a palavra de Deus caindo numa terra. Por isso, eu li anteriormente o texto de Ezequiel, que fala de um coração de pedra sendo substituído por um coração de carne. É basicamente
fazendo uma analogia com Mateus 13, é a substituição de um solo infértil, que não deu certo, para um solo que vai dar certo. Existe aí um paralelo que eu vou frisar no final da palavra, e você guarda isso para o seu coração, que é: qual é a diferença e como se transforma um coração de carne, um coração de rocha, de pedra, seco, por um coração de carne? Talvez essa seja a nossa primeira pergunta ao ler Mateus 13. Como que nós podemos viver essa transformação? Por quê? O solo é diferente, mas a semente é a mesma. Na própria parábola, Jesus narrando ela, ele faz a diferença entre os solos, mas entre a semente ele não faz. Ou seja, a palavra dele é sempre boa, perfeita e agradável. A diferença é onde que essa semente vai cair durante a nossa vida. A diferença é onde que essa semente vai cair em algumas pessoas. Então, esse paralelo nós vamos discorrer e entender quais são as diferenças entre esses solos: o rochoso, o seco, o árido, o espinhoso e o solo fértil. Quais são os aspectos espirituais e naturais que estão envoltos a esse tipo de solo? O primeiro solo que nós lemos aqui é o solo da beira do caminho. Nós precisamos entender que o solo que fica à beira do caminho, a parte do solo que está à beira do caminho, é um solo mais batido, mais duro, é um solo onde a semente cai, ela não tem como aprofundar e germinar algo. Isso é interessante porque na própria parábola de Jesus vai falar o que acontece com esse tipo de solo. Quando a semente não penetra no solo, ela fica vulnerável para as aves, para as rapinas. A representação de aves aqui é o mal, Satanás. Significa que existem pessoas que, ao receber a palavra de Deus, está entregando aquilo que recebeu de Deus na mão do maligno. Porque não faz da palavra, não faz da semente adentrar o seu coração. São pessoas que muitas das vezes recebem essa palavra com incredulidade. Será que é verdade? Será que isso realmente acontece? Será que isso que o pastor Rafael declarou na hora da oferta vai acontecer? São pessoas que na hora que estão ouvindo uma adoração, uma pregação, traz uma dúvida na sua vida. Eu nunca vi isso acontecer com ninguém. Por que vai acontecer comigo? Eu estou tantos anos aqui na Devec Barra, eu tenho tantos anos na fé e eu nunca vi ninguém viver isso. Por que isso vai acontecer comigo? São pessoas que entregam a uma palavra profética a sua própria sorte. Não traz para o seu coração, não traz para a sua vida. São pessoas que entregam essa palavra à sua própria distração. Em vez de receber, prefere olhar talvez para alguma distração, talvez para o celular, talvez para o relógio, talvez para alguém que está falando no seu lado. São pessoas que entregam a própria sorte, uma palavra de Deus na sua vida. São aspectos espirituais que vão levar a gente a ter menos fé dia após dia. Cada vez que isso acontece, cada vez que nós negamos, afastamos uma palavra, duvidamos dela, a nossa fé automaticamente vai ficando cada vez mais fraca. Vai ficando cada vez mais prejudicada. Isso é interessante para a igreja porque, às vezes, isso não acontece conosco, mas nós vemos acontecer com alguém que está no nosso lado. Alguém na direita, alguém na esquerda, algum irmão que aceitou Jesus recentemente, talvez alguém que nós estamos discipulando. Solos que são duros, eles necessitam de um esforço maior para poder mexer nele, para poder lavrar ele, para poder trabalhar nele. São solos que requerem uma intensidade maior de quê? De dedicação. Talvez nós temos alguém na nossa casa que a gente fala: pastor, são muitos anos tentando, são muitos anos batalhando em prol, em oração. Alguém da minha casa, da minha família, do meu emprego, do meu trabalho. Eu falo isso aqui, já falei isso algumas vezes. Eu tenho um amigo meu, particular meu, que trabalha comigo na minha empresa. Eu estou na minha empresa há 9 anos, faço 9 anos agora, perto do final do ano.
Eu evangelizo ele há 9 anos, eu convido ele para a igreja. Ele é afastado do caminho do Senhor. 9 anos que praticamente todas as campanhas da igreja eu convido ele. Não vou errar aqui em falar todos, mas praticamente todas as campanhas eu menciono com ele. Às vezes vou fazer uma campanha da vitória, eu falo, irmão, estou fazendo uma campanha da vitória por você. Ele até sabe os dias do culto já, o que é cada culto de tanto que eu falo. Porque ele está com um coração duro, ressecado. E não é porque ele está assim que eu vou abandoná-lo à própria sorte na mão de Satanás. Nós, como irmãos e na fé, pessoas que são dotados com a palavra, possuímos o Espírito Santo, que é capaz de quebrar um solo como esse. E é por isso que nós precisamos persistir. Quando o pastor falou aqui no culto da resposta, é isso, é persistir, é insistir, é bater quantas vezes forem necessárias. É nossa responsabilidade, é minha, é sua responsabilidade, ao identificar pessoas com um coração duro, à beira do caminho, não desistir. Muitas das vezes vamos ser até atacados por elas, confrontados por elas, mas ainda assim, aquele que é filho de Deus, a marca é ser cheio do Espírito Santo. Aquele que é cheio do Espírito Santo detém um discernimento espiritual para saber a hora e o momento certo para intensificar uma ação com alguém. E eu creio nisso, e eu declaro isso sobre a sua vida. Eu declaro que você vai ter discernimento do Espírito Santo para identificar, para enxergar aqueles que estão amarrados, desanimados, abatidos, aqueles que foram abandonados pelo inimigo. Pode ter sido abandonado pelo mundo, mas pelos membros da DEVEC Barra não. Vai haver uma mão estendida, vai haver um joelho dobrado, vai haver uma palavra de vitória, vai haver uma campanha de oração. Nós não deixaremos ninguém para trás. Existe o segundo solo. Qual é o segundo solo? Rochoso. Aqueles que têm um coração superficial, endurecidos pelo trauma ou pelos traumas da vida. Jesus vai dizer que a semente penetra, mas penetra muito pouco. Ela não tem profundidade. Automaticamente, brota e nasce algo de imediato. E muitas das vezes a gente acha isso valoroso. Nossa, foi rápido uma mudança. Foi rápido o que aconteceu. Olha que maravilha. Mas muitas das vezes isso está nos dando um diagnóstico. A palavra não penetrou o suficiente, porque o coração foi quebrado e rachado, mas ainda há pedras sufocando essa semente. As pedras são como traumas na nossa vida. São coisas que disputam o espaço com a palavra de Deus. São coisas que na hora que nós pensamos sobre uma promessa, uma profecia, elas automaticamente entram em ação, nos lembrando do nosso passado. Lembrando de um erro, lembrando de uma queda, lembrando de algo que nós fizemos, para afogar uma promessa e uma palavra de Deus. Uma coisa interessante, que no passado, uma das estratégias de guerra, pastor Mourão, quando alguém invadia uma nação que era rica em terra de lavoura, em terra de semente, uma das estratégias do inimigo era atacar pedras no campo, para impedir que aquela semente fosse germinada e gerasse alimento. Os traumas da nossa vida, as palavras que nós recebemos, os ataques físicos, emocionais e espirituais, muitas das vezes vão vir para a nossa vida para quê? Para travar um crescimento que foi liberado no céu na nossa casa. As pedras, elas precisam ser retiradas. Qual é o processo? Para lavrar a terra. Se passava durante essa terra para retirar e quebrar as grandes pedras. A palavra de Deus tem poder, não apenas hoje, mas para todo sempre, de acessar o mais profundo da nossa alma e destruir cadeias que foram feitas por outros na nossa vida.
E eu libero isso pela autoridade no nome de Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus vai acessar o nosso coração para limpar, para destruir aquilo que alguém lançou sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Talvez nós fomos marcados na infância, talvez nós fomos marcados na adolescência, talvez alguém foi marcado por uma palavra, por uma ação, mas não, nós servimos a um Deus que nos faz limpo. O sangue vertido na cruz nos lavou, nos limpou, nos libertou, nos transformou e nos deu acesso a uma nova história. É através do sangue dele que nós temos uma nova história. Essas pedras, essas pressões que nós vivemos, essas batalhas vão ser quebradas. Jesus já pagou o preço necessário. A nossa função é arar a terra. Mas existem pessoas ao nosso lado. Eu vou sempre frisar isso, um aspecto nosso, aspecto de alguém no nosso lado, que não vão possuir esse entendimento. E talvez vão precisar de nós para identificar algo. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu creio nisso piamente, irmão. Eu creio que às vezes você vai ver alguém entrando nesse templo, ou talvez no ônibus, no carro, no trânsito, numa festa de família, e Deus, o Espírito Santo, vai colocar uma palavra na sua mente. 2 pessoas acreditaram nisso. Eu creio que nós receberemos palavras de conhecimento sobre a vida de algumas pessoas, para liberar e destravar armadilhas que foram feitas para elas. Eu creio que a Edevec Barra vai ser conhecida como a igreja da transformação de vida. Nós não vamos encher o templo só apenas para fazer festa. Nós vamos encher o templo de pessoas transformadas. Eu creio numa época, pastor Rafael, que nós vamos precisar fazer mais de um culto na quarta, mais um culto no domingo, e as pessoas vão perguntar: ei, o que aconteceu naquela igreja? E vamos responder: porque lá há transformação, um povo transformado sendo usado para transformar, um povo com autoridade, com unção e com palavra de conhecimento, para liberar os traumas e as barreiras na vida de muitas pessoas. O terceiro solo, o espinhoso. O solo espinhoso, ele é sufocado a semente é sufocada pelo espinho. Se você analisar e puder estudar depois também, você vai ver que o crescimento é lado a lado, é próximo. Isso automaticamente, em determinado momento, você vai ter uma disputa nesse crescimento. E aí você tem um sufocamento, uma destruição da semente para que o espinho possa vencer. Muitas das vezes, nós temos os nossos espinhos. Coisas que carregamos conosco há muito tempo. Que algumas das vezes, infelizmente, nós deixamos ele escondido um pouco. Pastor, tantos anos, eu já batalhei tanto por isso. Já fui em muitas igrejas, em muitas orações, em muitos cultos. Já fiz muitas campanhas. Já fui em muitos médicos. E isso eu carrego comigo a vida inteira. Isso eu carrego ao meu lado a vida inteira. Eu não consigo me livrar disso. Às vezes um espinho é uma pessoa. É alguém que, quando nós recebemos a palavra, estamos no caminho da transformação, mas ainda insistimos em estar lado a lado com alguém. Só que nós esquecemos que a proposta de Deus, a proposta de Jesus para nós é o quê? É uma novidade de vida. E isso vai requerer abandonar algumas coisas para viver novas coisas. Existem momentos da nossa vida que nós vamos abrir mão de algo para ter espaço para algo novo. E muitas das vezes a gente vai falar:
Deus não está prosperando, não está dando certo, eu tento, bato e a porta não abre. Talvez quem está no seu lado está segurando a maçaneta para você não empurrar. Talvez o espinho é alguém tão próximo que você fala: pastor, vai ser horrível eu abandonar essa pessoa, eu não vou conseguir andar sem ela, são muitos anos juntos. Mas é exatamente isso que está te fazendo não progredir. São pessoas, são coisas que impedem o seu potencial. Já viu aquela pessoa que quando você vai dar uma boa notícia, ela é a primeira a falar para você: um amigo meu tentou isso aí, não deu certo. É aquela pessoa que quando você vai feliz, alegre: ei, Rodrigo, cara, eu passei na prova. Ih, cara, essa faculdade é cara, hein? Se eu sou você, é bom você trabalhar mais. Aí você fala: ei, eu vou abrir uma empresa, vai dar certo, tal. Ih, esse mercado aí está falido. Eu conheço uns 5 aí que já faliu isso aí 3 vezes. Tu vai tentar isso aí mesmo? Aí você fala: ei, irmão, eu aceitei Jesus, a minha vida está transformada. Ih, cara, crente, vai dar dinheiro para pastor agora, cara? Tem certeza? PhD, acreditou nesse negócio de fé? E o Big Bang, onde que está? Aí você feliz da vida, vai contar e a pessoa sempre tem aquele balde de água gelada, fria, espinhos na nossa vida. Se afaste dessas pessoas. Se afasta de quem está te empurrando para o lugar que você não pertence mais. Há um lugar separado para você. Há um lugar separado para a sua casa. Há um lugar separado para a sua história. Ei, não tenha medo. Deus vai prover o necessário. Se for recurso, vai ter recurso. Se for palavra, vai ter palavra. Se for pessoa, vai ter pessoa. Mas uma coisa você pode ter certeza: sozinho e sozinha você não estará. Se libere do espinho, uma nova vida, novos hábitos. E essa do hábito é boa. Você, breve, rápido. Está na moda todo mundo buscar um novo hábito, uma nova rotina. Só que isso, em vez de motivar muita gente, virou alvo de crítica. Já viu isso? Você se alimenta bem, aí tem alguém para quê? Para bater que você está se alimentando bem. Ah, não, eu vou estudar agora 2 horas por dia. Para que vai estudar 2 horas por dia? Você está formado, tem seu emprego, tem seu trabalho. Não cansa de ir. Não, todos os dias, 6 horas da manhã eu vou estudar. Aí a galera começou a bater, a fazer piada. Não, é porque está na moda uma nova rotina, não sei o quê. Irmão, o cara não acordava nem 10 horas da manhã. Está acordando 6. Sou eu que vou tacar pedra? Existem processos de libertação. Grava isso, por favor, no seu coração. Não tenho como estender nesse assunto aqui. Em outra oportunidade eu falo sobre o tema. Existem processos de libertação que demoram anos e são feitos por hábitos, rotinas, constantemente fazendo a mesma coisa, se afastando do mal. Todo dia, mesmo horário ou em horas distintas, mas a rotina, a nova rotina, o novo hábito tem a capacidade de nos afastar e nos libertar de algo. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa insistindo: não, eu vou fazer a campanha da vitória, eu vou fazer alguma coisa. Cara, motiva, ajuda. Não joga balde de água fria, não. Eu conheço um pastor muito famoso no Brasil, que uma vez ele falando, tive a oportunidade de estar com ele numa mesa, e ele conversando com a gente, ele falando: eu acompanhei uma mulher junto com a minha esposa, óbvio, durante 5 anos. Perdi a conta de quantas orações eu fiz, quantas vezes eu li a palavra, quantos atendimentos eu fiz. Depois de 5 anos, ele brincando, eu dei alta para ela do atendimento pastoral. Imagina,
Ele falou, eu tinha uma rotina. Todas as semanas, no mesmo horário, essa mulher estava lá na minha cadeira, fora do meu gabinete. Eu chegava na igreja, estava ela lá, no mesmo lugar. Ela começou vindo sozinha, depois de alguns anos ela veio com o marido, depois de alguns anos ela veio com os filhos, depois de alguns anos ela trouxe amigos, pessoas que marcaram, fizeram algo com ela e ela foi liberta. Grave isso. Se existem marcas em você, procure um hábito celestial. Procure uma rotina celestial para a sua vida. Com outras pessoas, com o nosso irmão, tenhamos cuidado para não arrancar o espinho de uma forma muito brusca. Cada pessoa tem o seu tempo. Talvez nós vemos amigos nossos caindo e a gente tem que insistir, não tem o que fazer. E muitas das vezes a gente quer na marra fazer com que alguém mude, seja transformado. E não é assim. Cada um tem o seu tempo. O nosso papel é estar ao lado. O nosso papel é estar conectado. O nosso papel é estar discernindo o ambiente para avisar, para indicar algo que é necessário. Então, se você conhece alguém que eu estou pregando, e eu creio nisso, que Deus está colocando alguém na sua mente, talvez. E você está lembrando de alguém, você está falando, pastor, eu conheço uma pessoa assim. Não desista dela. Continue, persevere com ela. Lembre, o nosso Deus é um Deus de estratégia. Fez isso com Moisés, fez isso com Josué, fez isso com Paulo em suas viagens missionárias, fez isso com tantos homens de Deus na Bíblia e tantos homens de Deus que nós conhecemos, que Deus fez. O nosso Deus é um Deus de estratégia. Então eu creio que Deus vai liberar uma estratégia sobre a nossa mente. Eu oro por isso, Deus me dê uma estratégia para ganhar a minha casa, a minha família, para eu poder ganhar as pessoas do meu trabalho, para eu poder pregar a palavra na rua, para que eu possa pregar a palavra na rede social, onde eu estiver, me dê estratégias. Talvez seja isso que esteja faltando. O quarto solo para a gente terminar são os corações sensíveis e a terra boa. Aqui, muitas das vezes, nós fazemos uma segregação. Pastor, então são 4 tipos de solos. São 4 tipos de solos. Mas se você analisar o texto, e nada da Bíblia está por acaso, você consegue analisar uma evolução de solo. Ele começa duro, ele se torna pedregoso, ele se torna espinhento e ele se torna uma terra fértil. Você vê que há uma jornada, uma progressão de transformação. Não está nessa ordem à toa. Não está nessa ordem porque o escritor ou Jesus falando, ele pensou aleatoriamente. Não, existe um propósito. Então significa que nós temos pessoas que hoje estão com um solo duro. Mas eu creio que daqui a alguns anos estará com um solo fértil. Eu creio que algumas pessoas estão com solo pedregoso. Daqui a alguns anos vai estar com solo fértil. Outras com solo espinhoso. Daqui a um tempo com solo fértil. A nossa vida é uma vida de glória em glória, de progressão. Cada dia é um novo degrau, um novo nascer, novos pontos para conquistar, uma nova jornada se acontece. Mas para isso acontecer, para isso se tornar verdade, qual é o principal elemento nessa transformação? Está lá no texto que nós lemos de Ezequiel. O Espírito Santo. Uma igreja que vive com o Espírito Santo é uma igreja transformada pela palavra de Deus. Uma pessoa que caminha com o Espírito Santo dentro de si é uma pessoa que foi marcada pelo sangue do Cordeiro. A pessoa que vive e caminha com o Espírito Santo é aquela que é transformada da água para o vinho. Você vai lembrar lá em Atos 2, o Pedro, aquele Pedro que traiu Jesus 3 vezes, aquele Pedro que voltou a pescar, aquele mesmo Pedro que falou que não ia trair, traiu na mesma noite. Aquele Pedro foi o Pedro que após o Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, ele com ousadia se coloca de pé, começa a pregar a palavra, começa
começa a contar os feitos, e no final dessa palavra os homens perguntam a ele: ei, o que faremos nós? E ele vai dizer: ei, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. O Espírito Santo transforma o traidor em pregador, o medroso em ousadia, transforma o abatido em aquele que anima. Só o Espírito Santo pode transformar essa casa. Só o Espírito Santo pode fazer da água para o vinho. Só o Espírito Santo pode fazer a sombra curar, a palavra libertar e viver um novo caminho. É o mesmo Espírito Santo que em Paulo tem uma experiência com Jesus, fica cego. Jesus envia um homem, Ananias, até ele. Ananias chega perto dele, primeiro ora pela cura. A ordem de Deus, ore pela cura dele. Segunda oração depois da cura, qual é? Não foi para que abrisse a porta, não foi para que Paulo tivesse uma nova carruagem, não foi para que Paulo fosse restituído da onde ele saiu, não foi para que Paulo fosse ganhar alguma coisa material, não. A segunda oração que Deus mandou Ananias fazer por Paulo foi: ei, ore para que Paulo seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo pega o perseguidor e transforma em apóstolo, o maior escritor do Novo Testamento, aquele que deixou a maior doutrina dos tempos atuais. Paulo, cheio do Espírito Santo, pregou, discipulou e fundou igrejas. O mesmo Espírito Santo sabe e entende que uma igreja, cada um tem a sua função. Atos 8, Filipe, o evangelista, prega em Samaria. Muitos se convertem, muitos são batizados nas águas. Mas aí alguém pergunta: eles já foram batizados no Espírito Santo? Não. Então vem Pedro e João, 2 apóstolos que caminharam com Jesus para aquela cidade. Entenda o contexto dessa cidade: uma cidade aprisionada por feitiçaria, por magia, uma cidade presa em idolatria. Aí vem 2 homens, mas não são só 2 homens. Existe uma qualificação que é a nossa qualificação, que precisa ser a nossa qualificação. Então vem 2 homens vindo até Samaria, Paulo e João, cheios do Espírito Santo. E eles vão subir, eles vão caminhar, e eles chegam lá, e eles começam a orar: ei, vocês não conhecem o batismo com o Espírito Santo? Não. Fomos batizados nas águas, mas esse nós não conhecemos. E a palavra vai dizer que esses homens oraram, clamaram, e aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Nós vimos uma cidade sendo liberta, porque 2 homens caminharam até lá e desceram as suas mãos sobre o povo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Você crê nisso? Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Eu oro agora, Deus, para que o povo da Devec Barra sejam cheios do Espírito Santo. Da mesma forma, nos tempos passados, cidades foram transformadas. Eu creio que a Barra da Tijuca será transformada, porque tem um povo que não só adora dentro de 4 paredes, mas que é cheia do Espírito Santo de Deus. Deus não quer só te salvar, me perdoe a franqueza. Deus não quer só te dar uma casa, Deus não quer só te dar um carro, Deus não quer só te dar um emprego. Ele quer que você viva cheio, cheia, cheio, cheia, cheio do Espírito Santo de Deus.
coloque de pé. Mais 2 minutos eu encerro. Mas escute isso. Acho que eu nunca falei isso aqui, mas eu vim do famoso berço evangélico. Nasci na igreja. Na verdade, minha mãe se converteu porque eu nasci com uma enfermidade. Desenganado pelos médicos. Minha sogra, minha avó, sogra da minha mãe, mulher de pastor, meu avô construiu igrejas, sabia da vida dos meus avós, me pega no colo, sai do hospital comigo, me leva para a igreja. Lá na igreja, minha mãe entra, fala com a minha avó manda ela sentar, senta aí, Jaqueline, com ele no colo. Acontece o culto, normal, um culto de oração pela manhã. Minha mãe tem uma experiência com Deus. Ela fala que ela sentada no templo, comigo no colo, ela vê uma luz muito branca, todos somem, só ela, e essa luz fala com ela sobre o que eu seria, que eu não morreria, que eu estaria sendo curado naquele dia. Minha mãe acorda, pede perdão à minha avó e fala: Dona Delza, eu dormi no culto porque eu tive um sonho. Minha avó vira para ela: não, Jaqueline, você não teve um sonho, você passou o culto todo ativa, olhos abertos, chorando muito, mas a gente falava, você respondia, se levantava a mão, você respondia. Minha mãe, confusa, não era convertida ainda, estava se convertendo naquele dia. E aí, a partir dali, passamos aí todos nós para a igreja. Eu sou o menor, sou o caçula da família, todos convertidos agora, todos na igreja. Com 16 anos, meus pais se separam, depois de um casamento de 25 anos. Meu irmão fica com a namorada, já estava casado. Minha irmã fica com a minha mãe, eu fico com meu pai. Um garoto de 16 anos, com recurso financeiro, liberdade, para fazer o que eu queria. Eu me afasto, volto com 20 anos. Como eu volto? Eu volto um dia no meu próprio quarto, morando com meu pai, uma madrugada que eu não tinha saído. Eu tinha o costume de sair quase todos os dias, porque trabalhava com meu pai, tinha recurso. Naquele dia eu falo com meus amigos: não vou sair hoje, estou me sentindo mal, vou ficar em casa. Devia ter uns 20 anos na época, tem 13 anos isso. 19 anos, 13 anos. Então, eu dormindo, lá para umas 2, 3 horas da manhã, sinto um vento correr pelo quarto muito forte. Fico sem entender, achando que o tempo estava mudando, uma ventania muito forte. Abro o olho, meu quarto inteiro, os armários, as portas batiam, a porta do meu quarto batia, a janela batia, o vidro batia, os lençóis batiam, a roupa começou a cair do guarda-roupa, as coisas do meu computador caem, uma auê no meu quarto, eu não sei entender o que estava acontecendo. Viro para o canto da parede, minha cama ficava virada para a parede, me protejo daquilo e começo a orar. Sabia que era oração. Pedi para Deus me ajudar. De repente eu abro o olho, meu quarto está todo branco. Vejo uma figura, a sombra de uma figura na parede para onde eu estava virada. Não era uma figura boa. Então de repente eu fecho meus olhos, oro mais uma vez. Naquele dia eu oro para o Espírito Santo, oro para Deus, para Jesus, desesperado. Não sabia o que estava acontecendo. Então de repente a figura some e entra um feixe de luz muito forte no meu quarto. Eu viro, tento olhar e não escuto. E aquela voz fala comigo, ali é a primeira experiência que eu tenho com uma voz audível de Deus na minha vida. Aquela voz vira e fala para mim: Felipe, hoje eu te liberto e te livro. Não para você fazer o que você quer, mas para fazer aquilo que eu entreguei para sua mãe quando você nasceu. Ali é a primeira representação divina que eu vejo.
eu me protejo, continuo sem entender o que estava acontecendo automaticamente ali. Eu levanto, meu pai está na porta, ele fala: Felipe, o que aconteceu? Você estava bem? Eu estava ouvindo barulhos de ferro batendo, eu estava ouvindo coisas quebrando, vidro, parecia que estava tendo uma guerra no seu quarto. Meu pai, eu não sei o que aconteceu, acho que eu sonhei, eu tive alguma coisa. Ligo para minha mãe fala: Felipe, Deus me acordou essa madrugada, eu estava orando por você, porque Deus falou comigo que a sua vida estava sendo disputada nessa madrugada, seria ou a morte ou a vida, e eu só estava orando, eu não sabia qual seria o desfecho disso. Ali eu tomo consciência, ou eu vivo ou eu morro. Eu escolhi viver. Volto para a igreja, caminho com Deus, e um dia, na igreja, com 20 e poucos anos, num acampamento de jovens lá da sede, eu nunca tinha falado em línguas. Eu peço para Deus: Deus, me batiza novamente, mas agora me batiza com fogo. Uma pessoa está cantando, pregando, eu estou lá no fundo, já trabalhando muito, sozinho, e de repente eu sinto como se fosse uma onda me envolvendo. Molinho não está aqui, mas ele deve estar por aí. Molinho estava no meu lado, conheço o Molinho há 13 anos, acreditem. Molinho do meu lado, pode perguntar para ele, eu desabo e caio numa cadeira, e ali eu só conseguia chorar. A única lembrança que eu tinha era chorar. E Deus falando comigo algumas coisas. Eu saio desse acampamento, vou para uma consagração da nossa igreja sede, voltada para batismo. Pastor, no final, quem não é batizado, vem aqui na frente que eu vou orar para ser batizado. Eu vou, eu e mais uns 5 só. Me ajoelho no primeiro degrau do altar, fecho meus olhos e só fico esperando. Vem um pastor, ele coloca a mão na minha cabeça e fala essas palavras: meu filho, você já foi batizado, pode falar. Instantaneamente eu passo a falar em línguas. A minha primeira experiência palpável com o Espírito Santo internamente. A partir dali eu estou aqui até hoje. Fui diácono, consagrado a pastor com 28 anos, 28 anos. E depois de tudo que aconteceu, a minha oração ainda é a mesma. A minha oração todos os dias é a mesma. Deus, me encha do Teu Espírito Santo. Pastor, por que o Senhor está falando isso? Porque talvez você está lutando tanto tempo por algo, mas o que está nos faltando é mais do Espírito Santo. Se o pastor me permitir, eu faço uma oração nessa noite, e eu oro para que venha sobre nós, sobre essa igreja, sobre a nossa vida, um batismo com o Espírito Santo. Aquele que não fala em línguas passe a falar. Aqueles que orarem e nunca ninguém foi curado, vai passar a andar e impor as mãos e pessoas serão curadas. Aqueles que nunca tiveram uma experiência de libertação, vão te chamar, o vizinho vai bater na tua porta, você não vai saber o que fazer, e você vai impor as suas mãos, e o inferno vai bater em retirada. A minha oração nessa noite é para que essa igreja transborde da presença do Espírito Santo. A gente pode buscar muita coisa, podemos saber fazer muita coisa, mas o que nós precisamos é do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que você tenha uma experiência sobrenatural com Deus. Talvez tomando do vinho, comendo do pão. Talvez seja cuidando das crianças na salinha, servindo como os obreiros, ou na mídia, mas que você tenha uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que você possa viver o extraordinário e o sobrenatural com Deus.